Arremeta, comandante. Arremeta! Com a pista à vista, um jato de passageiros cai a uma velocidade catastrófica. Por que eles perderam o final da pista? Houve algum problema com o avião? Segura isso, caramba! A tripulação de um voo da Delta enfrenta uma tempestade mortal durante a aproximação final em Dallas. Eles não tinham ideia da gravidade do que estavam prestes a enfrentar. Velocidade. Deus, arremeter. E a tragédia atinge São Francisco, quando um Boeing 777 está veloz demais. Como alguns pilotos experientes e tão treinados iam simplesmente entrar com um avião veloz demais e sair da pista? O pouso é uma operação de rotina, mas também é um dos estágios mais perigosos do voo. Os investigadores têm que determinar o que deu errado, sendo que a pista estava seguramente à vista. Se o piloto não está preparado para pousar, tem que esperar. Especial de Mayday, Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O pouso fora da pista. É bem cedo, na ilha indonésia de Java. 7 de março de 2007. Um Boeing 737 voa bem alto. A visibilidade é 8 quilômetros. 8.230 metros. 8.230 metros. A tripulação do voo 200 da Garuda está se preparando para pousar. Há 133 passageiros a bordo essa manhã. Eles estão chegando ao fim de um curto voo de Jakarta, capital da Indonésia, a cerca de 426 quilômetros a sudeste da cidade de Yogyakarta. O avião está a 15 minutos de aterrissar. Quando estivermos liberados, vamos nos aproximar da pista 9, percurso 088. O comandante, Muhammad Marwoto Komar, está na Garuda há 21 anos. Flaps de aproximação 40, freio automático 2. Conforme se aproximam do aeroporto, ele instrui o copiloto Gagan Rahman sobre os passos finais necessários para fazer o pouso do avião. Entendido. Instrução de aproximação completa. Garuda 200, você está liberado para se aproximar da pista 09. Me avise quando tiver a pista à vista. Trem de pouso. Trem de pouso. Eles agora estão a cerca de 900 metros acima do solo e a pista está à vista. Flaps 15. Mas quando o avião desce, os passageiros notam que alguma coisa está errada. O avião está indo muito rápido e está muito perto do chão. Distância de 3 quilômetros. Meu Deus! Arremeta, comandante! Arremeta! Os passageiros são jogados violentamente quando o avião bate no solo pela segunda vez. E mesmo depois de um terceiro impacto, o avião não está parando. O Boeing 737 parou em um campo de arroz pantanoso no final da pista. Não! Mas o desastre não acabou. Dentro da fuselagem em chamas, os passageiros lutam para sair. E do lado de fora, os bombeiros lutam para chegar ao local do acidente. Se os tanques de combustível se inflamarem, o avião pode explodir.
Sempre que há combustível envolvido, é necessário usar o extintor de incêndios na hora, porque há chamas enormes a cerca de 982 graus e é uma situação letal. Me dá uma ajuda aqui, por favor! Com uma porta de emergência finalmente aberta, os passageiros fogem de lá. Dos 140 passageiros e tripulantes a bordo, 21 pessoas estão mortas. É claro que dava para saber que as pessoas não iam sobreviver àquilo. É quase um milagre que tantos tenham sobrevivido. Há várias situações diferentes para avaliar qualquer tipo de acidente de pouso. Então, desde os desafios de um investigador, no que diz respeito a tentar juntar esses elementos de novo, por que eles perderam o final da pista? Eles fizeram a aproximação corretamente? Teve algum problema com o avião? No local do acidente, os investigadores do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia, ou NTSC, enfrentam a enorme tarefa de determinar o que deu errado. Eles se juntam aos membros do Departamento de Segurança dos Transportes da Austrália, incluindo o investigador Alan Stray. Olá, é um prazer. O que achou até agora? Temos que estabelecer onde foi o pouso. Havia marcas de pista. Ele saltou, ele derrapou. Parece que bateram muito forte. Os investigadores descobrem rapidamente sulcos e pedaços quebrados de trem de pouso na pista. Sinais claros de que o avião bateu com força incomum. A roda da frente forçou para baixo e quebrou. Isso foi uma indicação que teve uma força G muito forte no impacto. Mais marcas de pneu aqui. Também está claro que o avião bateu na pista mais de uma vez. Então, 1, 2, 3 e depois no final da pista. O que fez os pilotos realizarem um pouso tão perigoso? Os investigadores precisam saber o que aconteceu a bordo da aeronave. Felizmente, os gravadores de voo do avião foram rapidamente recuperados dos destroços queimados. Tudo bem. Vamos levar para o laboratório. Sem esses dados, já era. Enquanto aguardam os dados do voo, os investigadores examinam os sistemas mecânicos do 737. Houve uma falha mecânica. Olhando para o desempenho da aeronave, era fisicamente possível que a aeronave parasse? A tripulação se concentra nos sistemas usados durante o pouso, incluindo os flaps. O sistema de flaps em um jato moderno como o 737 envolve questões maiores, e isso significa que podemos fazer a aterrissagem ou podemos decolar com uma velocidade no ar muito menor e mais segura. Eles inspecionam as hastes mecânicas ou jack screws que movem os flaps. Nós medimos a extensão do jack screw para estabelecer qual era o ajuste do flap. O que eles acham é surpreendente. Parece que os flaps não estavam estendidos. Para fornecer sustentação na aterrissagem, os flaps de um 737 geralmente são estendidos passo a passo de 0 a 40 graus, à medida que o avião desacelera e desce em direção à pista. Porém, os jack screws mostram um ajuste de apenas 5 graus. Isso não é o suficiente para um pouso seguro. Nós não conseguíamos acreditar que a aeronave tinha aterrissado com apenas 5 graus. Houve algum problema no sistema de flaps que causou o pouso aterrorizante? Os investigadores esperam que os dados do gravador de voo mostrem como o avião estava operando antes do acidente. Conseguimos as informações sobre o ajuste dos flaps, a velocidade na aproximação, o funcionamento do reversor, a dinâmica da aproximação e o próprio pouso. Mostre os dados dos flaps, por favor. Ali. Os flaps estavam ajustados em 5 graus. O tempo todo estavam em 5 graus. Os dados confirmam que os flaps não foram ajustados corretamente para o pouso.
Saber que um avião sofreu um acidente por ter ultrapassado a pista porque ele estava com um ajuste de apenas 5 graus em um 737 é muito perturbador. Enquanto continuam revisando os dados, os investigadores descobrem que o 737 estava chegando para o pouso incrivelmente rápido. O voo 200 atingiu o solo a uma velocidade de cerca de 402 km por hora, mais de 160 km por hora a mais do que o normal. Não estamos parando! A velocidade da aeronave na aproximação e na aterrissagem era tão excessiva que não tinha nenhum jeito dele parar. Mas por que os pilotos fizeram o pouso com essa velocidade catastroficamente alta? Após um meticuloso processo de recuperação de dados, finalmente, os investigadores da Indonésia conseguem ouvir o gravador de voz da cabine do voo 200 do voo da Garuda. Felizmente, os especialistas em gravações de voo dos laboratórios são pessoas obstinadas e não desistem fácil. Eles esperam que a gravação ajude a explicar por que os pilotos não conseguiram ajustar a aeronave do jeito correto para o pouso. Muito bem, vamos ouvir. Quando estivermos liberados, vamos nos aproximar da pista 9, percurso 088. O que nós ouvimos é a atmosfera, o tom, o ambiente, por assim dizer, na cabine. Flaps de aproximação 40, freio automático 2. Instrução de aproximação completa. Com certeza o comandante está bem calmo. Então surge o primeiro sinal de que alguma coisa não está bem. Parece que não estamos alinhados com o glide slope. O avião está mais alto do que deveria nesse estágio de aproximação. É melhor descer um pouco mais rápido. Para pousar suavemente, os aviões precisam perder velocidade e altitude gradualmente e encontrar a pista em um ângulo suave. Mas o voo 200 está muito alto para um pouso estável. Com certeza ele teve um pouco de trabalho se estava esperando entrar na pista certa. Verifique a velocidade, flaps 15. Flap 5. O comandante está pedindo flaps 15. Por que o copiloto está dizendo flap 5? Flaps 15. O comandante diz repetidamente ao copiloto: verifique a velocidade, flaps 15. Para aumentar os ângulos dos flaps. Verifique a velocidade, flaps 15. Mas o copiloto não os moveu além dos 5 graus. Tudo bem. Vamos ao mais importante. Por que o copiloto ignorou o comandante e deixou o avião no flap 5? É muito admirável. Se há pilotos profissionais, pode ser que haja erros. Mas geralmente é por isso que temos 2 pessoas na cabine para que uma ajude a outra. Quando os investigadores atentam de novo a velocidade do pouso, eles entendem por que o copiloto relutou em aumentar o ângulo dos flaps. Rápido demais para flaps 15. O avião estava viajando cerca de 65 km por hora mais rápido do que o projetado para os flaps a 15 graus. A força de arrasto poderia arrancar os flaps das asas se eles fossem estendidos mais do que 5 graus. O copiloto estava certo em não mudar o ângulo dos flaps. Mas por que o copiloto não disse nada? Devia pelo menos dizer para ir mais devagar. É muito claro que o copiloto devia ter dito: comandante, isso não está certo. Mas eu acredito que aquele copiloto achou que não devia falar de uma forma ou de outra. Alerta geral. O comportamento do comandante continua confundindo os investigadores. A checklist de pouso foi concluída, não é? Checklist de pouso? Tiveram 15 alertas de proximidade do solo e avisos durante o estágio final da aterrissagem. Quando um membro da tripulação ouve isso, deve reagir imediatamente. Mas ao invés de reagir, o comandante fica fixado no checklist de pouso. Stray e sua equipe começam a questionar a qualidade do treinamento da tripulação. Ficar fixado é quando estamos focados em completar uma tarefa e excluir as outras coisas que podem estar acontecendo ao nosso redor. Os investigadores teorizam que o comandante estava completamente fixado em descer para a altitude adequada. A checklist de pouso foi concluída, não é?
No caso de um piloto ficar fixado na pista, ele pode esquecer de todos os outros avisos do sistema de alerta de proximidade do solo, de tudo. O treinamento dos pilotos é definido para combater a fixação, garantindo que os pilotos em uma situação de crise mudem o foco de atenção e vejam as informações necessárias. Um treinamento melhor poderia ter ajudado o copiloto a superar sua relutância em corrigir o erro do comandante. Arremeta, comandante, arremeta! Arremeter! A checklist de pouso foi concluída, não é? Sem dúvida, já que o comandante não respondeu ao aviso para dar a volta, ele devia ter arremetido na hora quando ouviu "pra cima, pra cima". O copiloto devia ter dito "eu entendi", mas ele fez a mesma coisa. Em 2008, o comandante Maruoto Komar enfrentou acusações e foi considerado culpado por negligência. Mas a condenação foi anulada em recurso. No relatório final, os investigadores pedem treinamento aprimorado para os pilotos, com foco adicional nos procedimentos de aproximação e pouso. Como resultado do desastre do Garuda 200, a companhia aérea reformula seus protocolos de treinamento e segurança. E hoje ela é uma companhia aérea mais segura do que nunca. O objetivo é que a organização tenha a responsabilidade de fornecer aos pilotos o melhor treinamento disponível, pilotando o melhor equipamento possível, e ter um processo para garantir que, mesmo quando ninguém esteja olhando, eles estão fazendo a coisa certa. Mas às vezes, até mesmo os pilotos mais bem treinados podem ser pegos de surpresa ao pousar, quando são confrontados pela força imprevisível da natureza. – 2 de agosto de 1985. É um dia quente no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, com a temperatura chegando a 38 graus Celsius. O calor intenso provoca tempestades que cercam o aeroporto. O voo 191 da Delta Airlines segue para aterrissagem no aeroporto de Dallas. Nuvens dispersas em cerca de 1.800 metros, entre 600 e 300 também. Visibilidade 10, temperatura 38, vento calmo. 38? 38 graus, sim, senhor. O comandante Ed Connors e o copiloto Rudy Price são 2 pilotos dos mais experientes da Delta Airlines. O engenheiro de voo Nick Nessek é um dos profissionais mais conceituados da Delta. Eles estão pilotando um L-1011 TriStar, fabricado há 6 anos. São 152 passageiros e 11 tripulantes a bordo. Senhoras e senhores, estamos começando nossa aproximação ao aeroporto de Dallas. A tripulação começa sua descida para a área do Dallas-Fort Worth. Atenção todas as aeronaves, tem uma pancada de chuva ao norte do aeroporto. Enquanto continua com seus procedimentos de aproximação, o copiloto Price percebe a tempestade à frente. Nós vamos lavar o nosso avião. A menos de 9,5 km da pista, o controlador diz à tripulação para se preparar para um vento cruzado de até 28 km por hora. 5 horas, rajadas de 27. Torre Delta 191 Heavy, chuva forte. Tudo bem. O copiloto Price está nos controles. Ele percebe que a tempestade é mais do que apenas um pouco de chuva. Tem relâmpagos caindo ali. Onde? Bem à nossa frente. 300 metros. Vou falar com eles para você. Tudo bem. A 1 minuto do pouso, Price guia cuidadosamente a aeronave em direção à pista. Sem aviso, a intensidade da tempestade aumenta. A chuva forte desaba sobre o TriStar. E de repente, a velocidade aumenta. Olha a velocidade. Price precisa desacelerar o avião para que ele não ultrapasse a pista. Eles estão a apenas 180 metros do chão.
Lá está. De repente, o avião cai drasticamente. É como se uma força invisível o estivesse empurrando para o chão. Sobe mais. Sobe bem mais. Sobe mais. Para cima. Sobe mais. Os esforços dos pilotos são inúteis. A cerca de 1,5 km de distância da pista, o avião vai para um campo, a uma velocidade de mais de 320 km por hora. Nesse momento, o controlador avista o Delta 191. Ele vai bater! Arremeta, arremeta! O avião bateu no tanque e menos de um segundo depois havia uma parede de fogo. Na torre ficou tudo quieto e eu fiquei parado, atordoado, desejando poder fazer qualquer coisa para voltar atrás. Quando os bombeiros e as equipes de resgate chegam, eles descobrem que 27 pessoas sobreviveram. Mas o comandante Connors, o copiloto Price e o engenheiro de voo Nasek estão mortos, junto com outros 5 tripulantes. E um devastador número de 128 passageiros. Eu estava em um voo da Delta, atrás daquele voo. E eu vi da janela do meu avião um fogo horrível e os destroços em chamas. E nós chegamos pelo portão, onde as pessoas daquele voo deveriam ter chegado. É que naquela época as famílias podiam ir aos portões. Foi uma visão horrível que eu nunca vou esquecer. Os investigadores da Agência Americana de Segurança nos Transportes, ou NTSB, chegam a Dallas-Fort Worth, determinados a encontrar a causa. Um dos nossos investigadores de campo esteve no local tentando localizar o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, que é uma parte muito importante para a investigação. Felizmente, os 2 gravadores de voo são recuperados rapidamente e imediatamente enviados para análise. Os investigadores esperam que os dados revelem o que fez o voo 191 colidir com um tanque de água no final da pista. Esses gravadores de dados de voo nos deu vários parâmetros que não tínhamos antes. A potência do motor, a aceleração longitudinal, e esses parâmetros nos permitiram fazer uma análise mais aprofundada. O dispositivo também registra elementos externos, como temperatura, velocidade do vento, altitude e pressão do ar. Quando eles revisam os dados, descobrem um padrão climático alarmante registrado no gravador. E então ele muda para um vento de cima. Em questão de segundos, o avião é atingido por 3 fortes correntes de vento, da frente, de cima e depois de trás. Aí está. Bud Laner reconhece imediatamente o padrão climático. O avião voou para dentro de um microburst. Um microburst é uma corrente violenta de ar caindo de uma nuvem de tempestade. No dia do acidente, estava extremamente quente. E o ar quente subia. Quando esse ar quente encontra o ar frio e úmido das nuvens de tempestade, ele esfria instantaneamente e desce violentamente de volta à Terra. Quando uma pessoa abre uma torneira na pia da cozinha, a água desce e espirra para todas as direções. É mais ou menos assim que o microburst é. E aí não é um bom negócio se houver um avião voando através dele em baixa altitude. O avião primeiro enfrenta um forte vento de proa, que eleva o avião em direção ao céu. Depois é atingido por uma corrente descendente, empurrando-o em direção ao chão. Finalmente, o microburst dá seu golpe mais perigoso, o vento de cauda.
e acontece uma descida rápida, uma perda de sustentação e uma descida rápida em direção ao solo que facilmente derruba o avião. Fica claro que as 136 pessoas no voo 191 são as mais recentes vítimas do intenso fenômeno climático. Inacreditável. Mas ainda sobra um mistério. Altímetros? Como uma tripulação tão experiente foi vítima de uma tempestade... Você está indo bem. ...que todos eles foram treinados para superar. Quando os investigadores da NTSB comparam as ações dos pilotos do voo 191 com a força do microburst... 300 metros. Eles descobrem detalhes de uma luta até a morte. Vou falar com eles para você. Tudo bem. Uma luta que os pilotos da Delta quase venceram. Olha a velocidade. O aumento da velocidade aerodinâmica do vento de proa leva o copiloto Price a reduzir a potência dos seus motores. Potência de que ele vai precisar desesperadamente em apenas alguns segundos. Vai perder a potência de repente. Olha aí. O comandante conhecia as características de um microburst. Ele, obviamente, recebeu uma introdução às características do cortante, do vento e do microburst do treinamento de voo dele. Mas quando Connors e Price são atingidos pelo vento de cauda, eles não podem fazer muita coisa. Apenas a 150 metros do solo, eles têm velocidade e altitude insuficientes para manobrar. Sobe mais. Bem mais. Então, de repente, o microburst manda outro golpe. Um vento cruzado violento que força o avião a se inclinar perigosamente para a direita. Segura isso, caramba! Com esse e os outros ventos, a tripulação está indefesa. Toga! Toga! Toga é a sigla para arremeter. Vamos abandonar a aterrissagem. Nós não vamos mais tentar aterrissar o avião. A habilidade e a experiência dos pilotos não são páreo para a força desse microburst. Ele é muito grande, seus ventos são muito poderosos e imprevisíveis. Para piorar as coisas, os investigadores descobrem que a tempestade no começo da pista chega praticamente sem avisar. Quando os observadores do clima a veem no radar, é tarde demais para avisar a tripulação do Delta 191. Ela foi pequena, teve o comprimento de uma pista, aproximadamente. E não durou muito tempo. Então, é uma coisa que pode ocorrer tão rápido que em muitos acidentes ninguém percebe que aquilo está acontecendo. Os investigadores concluem que o acidente do Delta 191 foi causado pela decisão dos pilotos de continuar sua aproximação com a tempestade, porque a tripulação não foi avisada sobre o perigo. Após a queda do Delta 191, a Agência Americana de Aviação instalou o radar meteorológico Doppler em aeroportos de alto risco, incluindo Dallas-Fort Worth. O radar Doppler detecta a direção e a velocidade da precipitação e do fluxo do vento. O radar Doppler que está no solo é incrivelmente eficaz para detectar microbursts. E, de fato, isso acontece em cerca de 98% dos microbursts. Apesar de termos aprendido muitas informações sobre acidentes envolvendo tempestades, as coisas ainda podem dar errado em um dia claro e ensolarado a apenas alguns metros da pista. 6 de julho de 2013. Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Esperamos que tenham tido um bom voo. Estaremos no solo em cerca de 30 minutos. O voo 214 da Asiana está chegando ao fim de um voo noturno de Seul, na Coreia, para São Francisco. O Boeing 777 está transportando 291 passageiros e 16 tripulantes. Aquela é a Golden Gate? O comandante Lee Kang-kook assume os controles e guia o avião para o aeroporto. A Golden Gate está ali. A ponte vai para Oakland. Ah, está bem. Lee Young-min, também comandante, está servindo como copiloto hoje. Pista à vista. Tudo bem. Baixe o trem de pouso, senhor. Baixar trem de pouso. Os comissários de bordo preparam os passageiros para o pouso. Asiana 214 Heavy, pista 28 à esquerda, liberada para o pouso.
Checklist do pouso completo. Liberado para pouso, usando o glide slope. Está bem. O avião está a menos de 1 minuto da pista, quando um passageiro percebe uma coisa alarmante. Tem um pequeno pier que se estende para fora da pista e aí eu pensei, nossa, como o avião está baixo. E na cabine... Velocidade. Ocorre um alerta. Eu assumi o controle. Adeus! Arremeter! O comandante puxa o nariz do avião e tenta subir. Eu só pensava como ia parar, como ia acabar e quando ia acabar. Segure! Segure! Na cabine, os pilotos sobreviveram, mas não têm ideia da extensão do dano. O impacto brutal arrancou a cauda da fuselagem do avião. Controle, responda. É a Asiana 214. Iniciando o checklist de evacuação. Precisamos de ajuda. Asiana 214 Heavy, veículos de emergência a caminho. Meu Deus, isso é assustador. Um vídeo de uma testemunha ocular captura a cena dramática quando centenas de pessoas fogem do avião a partir de algumas saídas. Vai! Saia! O voo 214 da Asiana caiu em uma das pistas mais movimentadas do aeroporto. Quase 50 pessoas estão gravemente feridas. 6 foram jogadas para fora da traseira do avião quando a cauda quebrou e 2 deles estão mortos. Os desafios na investigação do Asiana 214 foram inumeráveis. Podemos pensar, tudo bem, quase todo mundo sobreviveu. Essa não deve ser uma investigação problemática. Mas foi. Os investigadores da NTSB, a Agência Americana de Segurança nos Transportes, rapidamente formaram uma equipe. O investigador sênior Bill English lidera a investigação do importante caso. Todo mundo em alerta, a partir de agora. Os 777 estavam em serviço há cerca de 20 anos quando aconteceu o acidente. E esse foi o primeiro acidente fatal de um 777 em todo esse tempo. Os investigadores chegam ao local do acidente na manhã seguinte. Antes de vasculhar os destroços chamuscados, eles colocam equipamentos de proteção contra os gases tóxicos. Tudo bem? Vamos lá. Para o investigador da NTSB, Roger Cox, a busca por evidências vale o risco. Foi um local de acidente complicado. Nós tivemos que ser apropriadamente vestidos para garantir que não fôssemos muito afetados pelos perigosos destroços que estavam lá. Cox recolhe os mapas dos pilotos e seus pertences pessoais, na esperança de encontrar pistas sobre o que os pilotos estavam fazendo nos estágios finais do voo. Foi só isso que consegui encontrar. Muitos dos documentos estão em coreano. Eles precisarão ser traduzidos antes de poderem ser totalmente analisados. Enquanto isso, na sede da NTSB, fotos da zona de colisão fornecem aos investigadores pistas fundamentais. O local onde ele bateu, o paredão de rochas, nos diz que o avião estava muito baixo, aterrissou bem mais baixo do que deveria. A equipe espera que os dados recuperados dos gravadores de voo do 777 ajudem a explicar por que o avião bateu no paredão. Conseguimos ver todas as coisas básicas, como a velocidade, a altitude, a configuração do avião. Também podemos ver todos os comandos que a tripulação acionou. English cuidadosamente compara os dados. A maior parte parece completamente normal.
Mas então ele vê uma coisa inesperada. É aqui que eles trazem de volta para a marcha lenta. 1 minuto antes do acidente, a potência do motor de repente cai para a marcha lenta. Bem aqui. A mudança repentina nas configurações da potência não faz sentido. Normalmente, os últimos momentos do voo é quando os pilotos precisam de mais potência para superar o arrasto do trem de pouso e dos flaps das asas. E os dados do início do voo mostram que os motores estavam funcionando corretamente. Nós vimos que os motores estavam liberando a potência adequada durante toda a aproximação. A questão agora era o que a tripulação estava fazendo para controlar a potência do motor nos momentos finais críticos do voo. Velocidade. Como os pilotos operaram o avião? Por que eles fizeram o que fizeram, deixando o avião muito baixo? Os investigadores se concentram diretamente nas ações dos pilotos. Baixar o trem de pouso, senhor. Compreender todas as nuances da gravação de voz da cabine é fundamental. Eles ouvem os pilotos se prepararem para uma aproximação visual e aterrissagem. Aproximação perdida a 914 metros. Checklist do pouso completo, liberado para pouso, usando o glide slope. Eles combinam o que ouvem com os dados do gravador de voo que mostra como os pilotos estavam manipulando os controles. Parece um pouco alto. Enquanto a tripulação se aproxima da pista, a gravação sugere o primeiro sinal de problemas. A taxa de descida é muito lenta. Eles correm o risco de ultrapassar a pista. Eu vou descer mais. O que a gravação revela a seguir é impressionante. Para acelerar a taxa de descida, o comandante muda o piloto automático para o modo de mudança de nível de voo. Mas ele comete um erro perigoso. Ele fez uma entrada para o piloto automático que, na verdade, fez o avião subir. Obviamente, ele não queria fazer isso. Ao invés de descer, o novo modo instrui o avião a subir a sua altitude pré-definida de 900 metros. O modo de piloto automático muda aqui. Começa toda a confusão. O comandante deve selecionar coisas no sistema de voo automático e dizer o que ele está fazendo, e o copiloto deve verificar se a mudança de fato ocorreu. Nenhum aviso. Como alguém ia saber o que ele está fazendo? Para trazer o avião de volta para baixo, o comandante imediatamente puxa os aceleradores de volta à marcha lenta, tirando o avião da velocidade necessária para a aterrissagem. Está baixo. Os investigadores agora entendem como os motores ficaram em marcha lenta. Mas por que um comandante experiente cometeria o erro de deixá-los assim? Deus! Arremeter! E por que a tripulação não notou que eles estavam perigosamente baixos até que fosse tarde demais? Os investigadores da NTSB estão ansiosos para interrogar o piloto que estava conduzindo o voo 214 da Asiana quando ele caiu em uma pista de São Francisco. Eu vou ajudar no que puder. O comandante explica que estava preocupado em pousar em São Francisco. Eu estava um pouco nervoso. No dia do acidente, o equipamento eletrônico da pista projetado para ajudar os pilotos a aterrissar não estava funcionando. Eu achei isso muito incomum vindo de um piloto experiente, porque ninguém precisa de um glide slope eletrônico em um dia claro para poder pousar um avião. É uma habilidade fundamental. Outros pilotos estavam fazendo aquele pouso. Eu achei que conseguiria pousar também. Por que ele não pediu ajuda a outro cara? Eu acho que ele não queria admitir a fraqueza. Está baixo. O comandante diz aos investigadores que ele não entende por que o avião não tinha potência o bastante para pousar. Eu sei que eu cometi alguns erros, mas eu estava certo de que o acelerador automático ia controlar a velocidade. Como outros aviões modernos, o 777 pode automaticamente aumentar ou diminuir a potência do motor através de um sistema conhecido como acelerador automático. Ele estava confiante de que o acelerador automático ia, na verdade, cuidar da velocidade. Que o acelerador automático ia ligar, aumentar a potência e manter eles seguros.
Mas os investigadores descobrem que o acelerador automático não corrigiu a velocidade. Será que o sistema automatizado fundamental falhou durante o voo? Quando eles realizam uma pesquisa exaustiva das funções computadorizadas do avião, fazem uma descoberta surpreendente. Nós vimos algumas coisas estranhas acontecendo nos comandos automáticos enquanto o avião estava perto da pista. Quando refazem a sequência de comandos do comandante, incluindo a alteração do modo de piloto automático e depois a redução da potência... Encontrei. Isso resolve. A combinação incomum de comandos desliga o sistema de aceleração automática do 777, deixando os motores em marcha lenta. Ao fazer isso enviou o sinal para o sistema de aceleração automática que ele queria controlar a potência. Então, nesse ponto, na verdade, o avião estava basicamente planando. Os investigadores finalmente entendem por que o acelerador automático não foi acionado. Velocidade. E não impulsionou os motores ao pousar. Deus. Arremeter. Mas isso não explica por que o comandante estava tão inseguro sobre a função do piloto automático. E por que a tripulação demorou tanto para reagir. 22.000 horas somadas. É de se pensar que eles notariam uma velocidade. Os documentos traduzidos, recuperados da cabine, fornecem algumas respostas fundamentais. Eles revelam que o comandante Lee Kang-kook estava treinando no Boeing 777. Aquela é a Golden Gate? Depois de pilotar o Airbus A320, um avião com um estilo muito diferente de automação. Está bem. Ele estava um pouco estressado porque era um voo de treinamento e estava sendo monitorado por um piloto mais experiente. Mas por que o copiloto experiente esperou até que fosse tarde demais para assumir o controle do avião? Eu assumo o controle! Se ele tivesse atuado mais cedo... Taxa positiva. Quase certamente teria evitado o acidente. Quando eles continuam examinando os registros da empresa, os investigadores descobrem que o copiloto nunca havia supervisionado um voo de treinamento como esse. Está baixo. Sua inexperiência provavelmente o levou a esperar demais. Velocidade. Antes de assumir os controles. Em seu relatório final sobre o acidente do Asiana 214, os investigadores listam o erro do piloto como a causa provável, mas também citam as complexidades do sistema de automação como um fator contribuinte. Não tenho certeza de que a maioria dos pilotos na época, especificamente do 777, conseguiria prever o que os comandos causariam no avião. O relatório pede melhor treinamento para os pilotos, projetos mais intuitivos de automação de aeronaves e melhores alarmes de cabine para alertar os pilotos se a velocidade ficar muito baixa. Os aviões modernos são muito eficientes, o que significa que são difíceis de desacelerar. Então, colocar o avião na velocidade adequada é um dos maiores desafios que os pilotos de aviões enfrentam. Se os pilotos não estiverem preparados, quando a pista estiver à vista, um pouso rotineiro pode rapidamente se tornar uma tragédia. Uma aproximação estabilizada é aquela em que o piloto sabe que pode pousar. Se o piloto estiver pensando, acho que eu consigo, é melhor ele arremeter, porque essas são as últimas palavras que ouvi em tantas gravações de vozes da cabine.